Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos conectados mais uma vez no Face da Igreja Presbiteriana de Itaberá e eu quero agradecer a você que está conectando, você que já conectou e aqueles que estão conectando. Que Deus esteja abençoando a vida de todos nós, abençoando os nossos lares, as nossas famílias, e que este momento seja um momento de adoração, de louvor, momento em que nós declaremos a Deus quanto nós somos dependentes dele, e agradecer por esta possibilidade que ele nos deu de, através deste instrumento, podermos prestar o nosso culto, a nossa adoração e elevarmos a ele as nossas orações, as nossas preces. Que Deus os abençoe. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 5. Salmo de número 5. É um salmo de Davi, onde ele faz as suas súplicas, pedindo a Deus proteção. Diz assim o salmista: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha súplica, a minha oração, e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, pela tua riqueza, ou pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua presença, ou entrarei na tua casa, e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Ou seja, pela misericórdia de Deus, nós nos colocamos na presença desse Deus e nos prostramos diante do seu santo templo. Não estamos no templo, mas estamos diante do Senhor, o Deus que é onipresente. E nós o tememos, nós o reverenciamos. E é nesse espírito de adoração que nós vamos estar cantando o hino de número 37 do nosso novo cântico. 37, o santo nome. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor superno e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos.
nosso protetor. Comparável é, Senhor, em tua compaixão, quebraste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, até tua adoração, e vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Senhor, nós te damos graças, porque nós estamos diante de ti, diante da tua presença augusta, santa, com o intuito de adorar-te e dizer-te que nós somos pequeninos, frágeis, porém cremos em ti e dependemos de ti. Carecemos, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia, pois sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Ó Deus, receba este momento quando nós nos reunimos em espírito, ainda que distanciados uns dos outros, mas unidos em Cristo na tua presença. Receba-nos, receba o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos hinos, a nossa meditação, seja ela agradável diante do Senhor, e venha edificar a igreja para a glorificação do teu santo bendito nome. Bondoso Deus, obrigado pela semana que o Senhor está nos dando, pelas bênçãos da proteção, da saúde, do direcionamento, e também pelos momentos difíceis que enfrentamos, pelas enfermidades que vêm para nos provar a fé e nos dar a certeza de que, a despeito de, o Senhor está conosco. Portanto, a Deus, a nossa oração, a nossa gratidão, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que tenhas misericórdia de nós, para podermos estar diante do Senhor e sermos abençoados por Ti. Peço a Deus a Tua bênção sobre todos que estão conectados conosco, cada lar, cada família, cada membro dessas famílias. Que o Teu Espírito esteja, ó Deus, trabalhando em cada coração e iluminando as mentes para que haja compreensão, entendimento daquilo que é o Teu querer para nós. Que a Tua palavra seja compreendida e que nós possamos exercitá-la para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Nós vamos agora fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. E acompanhem comigo a leitura nos versos 14 até o 21. Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21. O subtítulo para nosso auxílio é Paulo ora novamente, porque o texto vai falar desse assunto de oração na vida do apóstolo Paulo. Então é Paulo dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os sãos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bondoso Deus, que esta palavra, que com certeza foi incutida no coração do teu servo, pela ação do teu Espírito, para a edificação da igreja, que esta palavra agora, ó Deus, venha, pela iluminação do Espírito. Quando Paulo escreveu, ele tinha sido inspirado. E nós, ó Deus, precisamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito. Que a tua palavra, pela ação desse mesmo Espírito, seja compreensível, que nós possamos entendê-la e assim exercitá-la, para o louvor, a honra e glória do Senhor Jesus e para o nosso bem também. Peço a Deus que o Senhor ilumine cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, para que eles compreendam. Eu te peço isto agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das características da vida cristã do apóstolo Paulo era, sem dúvida alguma, a sua dependência do Senhor revelada na prática da oração. Várias são as passagens em todas as suas cartas onde ele afirma que estava sempre em oração, ora intercedendo pela igreja, ora intercedendo pelos irmãos judeus que ainda não tinham sido convertidos, ora intercedendo para que os irmãos estivessem em sua companhia, estivessem unidos com ele, né? Pedindo com ele, junto com ele, orações diante do Pai, em favor da sua missão de pregar o Evangelho. Então ele sempre endereçava às igrejas o seu pedido de oração. Orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, né, a sabedoria, a palavra, e assim por diante. Então Paulo era um homem independente, né, da oração. Na prática da vida de oração deste homem de Deus, nós podemos destacar 3 caracteres importantes que nos servem de exemplo. Podemos aprender com ele. O que nós podemos aprender nessas características da vida cristã e de oração de Paulo? Em primeiro lugar, uma das primeiras características, e eu creio que isso está de acordo com a primeira bem-aventurança lá do Sermão da Montanha. O primeiro passo para nós sermos cristãos de fato e de verdade é a humildade, né? E é exatamente isso que nós vemos. É essa característica que sobressai na vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem humilde. É verdade que ele era um homem ousado em termos espirituais, né? Ele mesmo diz isso lá no versículo 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança
mediante o Senhor Jesus, mediante a fé nele. Isso está nos versículos 11 e 12 do capítulo 3. 2 versículos que antecedem o texto que nós acabamos de ler. Então ele nos mostra aqui, né, que nós devemos nos achegar a Deus com confiança, com fé, com ousadia, mas com humildade. Humildade embasados na mediação de Cristo Jesus. Aí está o ponto da humildade. Reconhecer que por nós mesmos nós não podemos coisa alguma. Que nós somos dependentes da ação de Cristo, da mediação de Cristo. Não obstante, então, a gente deve se aproximar do Senhor Jesus, fazê-lo como Paulo, com humildade. Assim como uma criança, né, se aproxima do seu pai ou da sua mãe, né, com muito respeito, com muita reverência, reconhecendo que dependem dele para pedir, né, aquilo que necessitam. Quando bem pequeninos, choramos. E através do nosso choro, a nossa mãe, via de regra, consegue perceber o que nós estamos necessitando. E depois, um pouco mais crescidos, também nós, como meninos ou meninas, sempre pedimos, sempre reconhecemos que não podemos nada sozinhos, não temos condições nenhuma sozinhos. Precisamos deles, dos nossos pais, para tudo. E é desta forma, como crianças humildes, que nós devemos nos aproximar do Senhor, com reverência, né? Com reverência, porque era assim que Paulo se aproximava do Senhor Deus. Veja que, versículo 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você pode me perguntar, mas onde está a indicação da humildade aqui? Meus amados, a postura de ajoelhar-se sempre foi uma atitude de humilhação, de reverência, de respeito para com as pessoas consideradas superiores. Até hoje, em alguns países, se prostram, se jogam por terra, se dobram, se ajoelham. Então nós devemos ver que Paulo, ele demonstrava a sua humildade quando ele diz isso: eu me ajoelho diante de Deus, né? Me ponho de joelhos, em reconhecimento à grandeza, à superioridade de Deus sobre mim, em relação a mim, né? Então, nós devemos seguir o exemplo desse homem de Deus, na humildade em nossas orações. E a sua ousadia nada tinha a ver com a postura de certos cristãos que muitas vezes se julgam acima de Deus, pela arrogância com que se dirigem ao nosso Deus, com determinações, com exigências, como se Deus fosse o nosso servo. Paulo nunca exigiu, Paulo nunca determinou nada. Paulo sempre pediu, suplicou, se humilhava e suplicava ao Senhor. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? A igreja, a vida dos irmãos, as dificuldades dos irmãos, a saúde dos irmãos,
a preocupação que ele tinha com a igreja em todos os aspectos, materiais, espirituais. Paulo se preocupava com a vida também material, financeira da igreja. Ele vivia pedindo auxílios para aqueles menos favorecidos, levantando coletas, levando essas coletas até as pessoas. Ele se preocupava, e é óbvio que ele orava a Deus, pedindo para que Deus abençoasse e auxiliasse esses irmãos, tanto no quesito material, como também no quesito espiritual, né? Então, nós devemos também sermos como Paulo, humildes, sabendo que não há mérito nenhum em nós. Nenhum. E uma coisa interessante que a gente, ao ler aqui no versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo nos dá aqui uma diretriz para conforto e consolo. Veja que ele diz aí, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Família no céu e família na terra. Isto me faz pensar que lá no céu a família de Deus se faz presente. Quem é a família de Deus? Aqueles nossos irmãos que partiram já. Quantos irmãos estão partindo nesse final de ano, nesse começo de ano? Aliás, o ano passado todo e esse ano já começamos, né? Hoje, várias notícias de pessoas que partiram. Isso nos conforta o coração, porque sabemos que eram irmãos nossos, era uma parte da família de Deus aqui na terra que agora está nos céus. E Paulo está diante deste Deus, de quem toma o nome toda a família que já está nos céus e a família que está aqui na terra. Mas o quesito que eu quero levantar, a característica é essa, é humildade. Eu só estou aproveitando o gancho aqui para servir de consolo e conforto para aqueles que estão entristecidos. Mas o meu foco é a oração e a postura humilde de Paulo diante do Senhor. A segunda característica do apóstolo Paulo era a sua objetividade. Objetividade. Há pessoas que gostam de divagar nas suas orações, pronunciando muitas vezes frases desconexas, frases sem sentido, né? Pensando que pelo muito falar serão ouvidas e atendidas. Hoje também está em voga aí o falar em línguas, como se falar em língua fosse uma comprovação de espiritualidade que não tem nada a ver, né? Paulo, ele não ficava divagando nas suas orações, ele não ficava fazendo rodeios com palavras rebuscadas, muitas vezes palavras que ninguém entende, né? Ele usava palavras simples. Paulo era direto e objetivo nas suas orações. E aqui no texto nós temos um exemplo claro disto. Olha como ele pede: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele estava pedindo a Deus fortalecimento à vida da igreja no que diz respeito à sua espiritualidade. Ele queria que a igreja fosse forte espiritualmente falando.
Ele intercede para que os irmãos sejam fortes, não em si mesmos, mas no Espírito Santo que habita em nós, no nosso interior. Então perceba que ele é simples e objetivo. Palavras que todo mundo entende. Assim também devem ser as nossas orações. Às vezes, as muitas emoções nos levam a futilidades e a não objetividade. É preciso tomar cuidado e sermos práticos como Paulo era prático. E não me consta que pelo fato de ele ser objetivo, direto, alguém o taxou de frio em suas preces. Nem por isso mesmo ele deixou de ser ouvido e atendido por Deus. Deus não olha para as nossas emoções, mas sim para a sinceridade e objetividade das nossas orações, dos nossos pedidos. Qual é o objetivo da minha oração? Há muita gente que usa do artifício da oração para acusar o irmão que está do lado. Fica falando um monte de versículos para que o irmão que está do lado se toque. Isso é falta de coragem e ousadia para chamar o irmão do lado em particular e falar face a face com ele do problema. Então não tem essa coragem, aproveita o momento de oração para desembuchar aquilo que não tem coragem de falar frente a frente com o irmão. Olha, Deus não aceita esse tipo de oração. Antes, Ele quer que nós oremos uns pelos outros, oremos juntos, oremos e confessemos os nossos pecados e nos auxiliemos mutuamente, né? Então, é preciso aprender com Paulo essa característica fundamental: sermos sinceros, objetivos e práticos nas nossas orações. Sem subterfúgios, sem rodeios. Sem fazer uso da oração para outros objetivos que não o bem da igreja e a glória do Senhor Jesus. E uma terceira característica na vida prática de oração do apóstolo Paulo é a questão do amor. O amor como alicerce da sua prece. O amor como alicerce da sua prece. A oração do apóstolo, ela se fundamentava totalmente no amor que ele nutria, primeiro para com Deus, porque uma coisa é consequência da outra. Primeiro o amor com Deus e em segundo o amor para com seus irmãos. Por que eu digo que primeiro o amor para com Deus e que o amor para com Deus implica no amor para com o próximo? Exatamente isso que Jesus ensinou. Quando lhe perguntaram qual era o grande primeiro mandamento, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por amor a Deus, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar o meu irmão. Paulo amava o Senhor Jesus. E por causa de Jesus, ele amava os irmãos, porque os irmãos eram a
a igreja pela qual Jesus deu a sua vida. Então era o amor pela igreja de Cristo que o motivava a orar e a interceder por todas as famílias. O amor deve ser também a mola propulsora das nossas relações entre irmãos. Portanto, nada mais lógico do que também ser o amor a base das nossas orações. Jesus Cristo deixou isto implícito quando disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E esta era também a vontade do apóstolo Paulo. Eis isto nas entrelinhas do seu pedido: e assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Desculpa. Arraigados e alicerçados em amor. Às vezes nós perdemos esta linha do pensamento cristão. Muitas vezes nos deixamos conduzir pelo egocentrismo imposto pelo mundo. Cada um por si e Deus por todos. Não, a Bíblia não ensina isto. É cada um por todos e Deus por todos. Eu tenho responsabilidade com o meu irmão porque eu o amo. E o meu irmão tem responsabilidade comigo porque ele também me ama. E isso tudo é um reflexo do amor que nós temos para com Deus. Então, esse amor deve impulsionar-nos a desejar ardentemente que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos. E qual é a objetividade de Paulo? Que Deus os abençoe, a fim de que eles tenham sabedoria. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Isso é sabedoria. Paulo está pedindo para que a igreja, cada irmão que compõe a igreja, tenha esta sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Que tenha compreensão do verdadeiro amor. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo quer que a igreja tenha conhecimento experimental e racional do amor profundo com o qual Deus nos amou através do Senhor Jesus Cristo. Veja, ele é objetivo. Ele é objetivo. O propósito final e maior é para que a igreja toda seja beneficiada. E nessa beneficência da unidade em amor, seja então Cristo Jesus glorificado pelo nosso reconhecimento em gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz por nós e que vai continuar fazendo. Veja a praticidade e a objetividade dele no versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Perceba que Paulo, em momento algum nesta sessão, ele está preocupado consigo mesmo. Ele não está pedindo nada para si, sozinho. Ele se incorpora como corpo de Cristo na unidade da igreja, em amor. Quem ama o seu corpo ama a si mesmo. O nosso corpo é a igreja. A Bíblia diz que ninguém odeia o seu corpo. Nós temos que amar o nosso corpo. Quem é o nosso corpo? Nosso corpo é a igreja. É cada irmão que a compõe. Então, assim como eu oro a Deus, que abençoe cada órgão do meu corpo, meu coração, meu pulmão, meus olhos, né? Para que eu enxergue bem, meus ouvidos para que eu ouça bem, minhas pernas para que eu possa andar, meus braços e minhas mãos para que eu possa fazer as coisas com elas, para que o meu rim funcione bem, o fígado e tudo mais. Eu oro para que Deus abençoe o meu corpo, para que tudo funcione direitinho, para que o meu corpo seja abençoado. Assim também eu devo lembrar que eu faço parte de um corpo. Eu sou membro de um corpo e eu quero que esse corpo seja bem sucedido, que esse corpo seja abençoado, porque se o corpo for abençoado, eu estarei sendo beneficiado. É a igreja do Senhor Jesus. Então perceba que Paulo, ele não se volta especificamente para si, mas ele se volta para a igreja, porque ele faz parte da igreja. Ele quer que a igreja seja abençoada como um todo. E em sendo a igreja toda como um todo abençoada, o objetivo principal, primordial, é que Cristo seja glorificado. A Ele seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, irmãos, quero concluir que nossas orações têm também estes caracteres: humildade, para reconhecermos que somos plenamente e totalmente dependentes dele; objetividade nas nossas orações; e que o amor seja a grande motivação. O amor para com Deus, o amor para com a sua igreja, o amor para com cada irmão que a compõe, seja a motivação para estarmos orando, tendo como instrumentalidade a fé, o fundamento. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é fé. Esse é o fundamento da nossa fé que nos motiva a orar. Saber que Deus é poderoso, é onipotente, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, muito mais do que aquilo que passa na nossa mente. Saiu um pouquinho fora do ar, mas acho que já voltou, né? Conforme o seu Espírito que habita em nós. Então, que Deus nos ajude na compreensão e na prática destas características que estavam presentes na vida do apóstolo Paulo, na sua vida de oração: humildade, objetividade e amor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar o hino de número 130 do nosso novo cântico: Oração ao Senhor. Saia. Soltando aqui meu gato. Caiu o negócio.
O gato me atrapalhou aqui, mas... Um momentinho só, irmãos. Deixa eu acertar meu negócio aqui, que deu um crepe aqui. Aí. Então, hino de número 130. Oração ao Senhor. Perdão, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Eu acho que eu peguei o hino errado. Deixa eu pegar o hino certo. Hinos cantados. Hinos 130. Primeira música. Senhor, minha oração, eu sei que tudo vês no coração, a ti venho adorar, casa suplicar o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, eu tal que pratiquei a confissão. Se tu, ó meu Senhor, propício pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo o mal. Minha oração, a ti minha gratidão. Meus irmãos, há pedidos de oração. Estou com um problema aqui na fixação do meu celular, mas há pedidos de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando por esses irmãos. Nós temos aqui o diácono Ederli, passou por uma cirurgia, está em restabelecimento.
Graças a Deus correu tudo bem, Deus ouviu as nossas orações e agora ele está se restabelecendo. O presbítero Antônio também passou pela cirurgia da sua vista e graças a Deus também tudo correndo bem. Que Deus continue abençoando o seu restabelecimento. Então, orar pelo diácono Derli, pelo presbítero Antônio Cardoso, pelo Gustavo, filho da Aline, que está se recuperando da Covid, pelo seu Rubens, pela dona Rosa, sua esposa, são pais da Vânia com a Aline. E orar também por uma amiga sua que está internada. Continuar orando pelo Leandro, estive conversando lá no posto com os seus companheiros de trabalho, diz que ele está bem, está se restabelecendo com a graça de Deus. Continuar orando pelo menino Pedro, né? Pelo reverendo Coine, pela Claudete, pelo reverendo Davi, é o pastor da igreja presbiteriana lá de Porto Feliz, e os médicos estão dando alguns boletins, e ele está melhorando com a graça de Deus, mas o estado dele ainda é bastante complicado, né? Continue orando pelo meu colega, irmão Luiz Roberto Rossi, lá de Limeira, né? Por ele e pela sua família também. Ele passou por uma cirurgia, pelo que parece bastante grave, e a esposa pede oração por ele, né? Orar pela Claudete, pela Dona Maria Jesus, pela Dona Maria Lúcia. Maria Jesus é a mãe do presbítero José Carlos. Dona Maria Lúcia é mãe do presbítero Luiz, né? E pelas famílias, né? Nós temos famílias enlutadas. Ontem a Valquíria pediu que nós estivéssemos orando pela sua sogra, né? Acho que é sogra, pelo que eu entendi, né? Eles perderam um neto de 24 anos e estava trabalhando com o trator lá no sítio, não sei o que houve, e se acidentou lá com o trator e veio a falecer. Então ela pede que estejamos orando pelo seu Paulo e pela dona Geli, que devem ser os avós, né, do menino, do moço. Orar também pela família do nosso irmão Malaquias, parente, irmão do Gentil, tio do presbítero Gomercino, né? Orar pela família da dona Ruth Miesel, faleceu ontem, aliás, faleceu antes de ontem à tardezinha, foi enterrada ontem. Ela é sogra do meu irmão, né, mãe da Emília. Vamos interceder pela família Miesel, né? A Sônia Cardoso também disse que faleceu uma tia dela lá em São Paulo. Vamos estar orando pela família, né? Há um pedido também pela família do senhor Galdino, né? Ele acho que é pai de uma irmã que é membro da sinodal, né, da SAF, né? Vamos estar orando por ele. Parece que ele faleceu. Por ele não, vamos estar orando pela família dele, que também faleceu. E hoje também, agora à tarde, eu soube que a minha prima, Miriam, mora em Sorocaba, contraiu Covid, né? Ela está pedindo as nossas orações também, né? Então, claro que há muitos outros pedidos que eu não tenho aqui. Há muitas outras pessoas que necessitam. Vamos orar por todas elas. Todos que estão hospitalizados, os que estão com positivo em Covid, né? Negativo, sei lá como que fala. Uns dizem positivo, outros dizem negativo, né? Mas importa que constatou que está com essa enfermidade. Vamos estar orando. E por outros enfermos também, né? Oremos pelo nosso país. A situação está ficando cada vez mais complicada. Nosso estado, né? E nossas cidades. Vamos interceder para que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Orar pelas nossas igrejas, pelos nossos conselhos, pelos nossos presbíteros, pastores, diáconos,
professores de escola dominical, por toda a liderança e membresia da Igreja do Senhor Jesus. São esses os pedidos. Vamos orar, vamos interceder com humildade, com objetividade e com amor e por amor a Cristo Jesus e pela Igreja. Amém? Santo Deus, te agradecemos, porque a Tua palavra nos traz orientações para estarmos exercitando a nossa vida de oração. Não com, vamos dizer assim, prepotência, mas com humildade, reconhecendo que nós somos muito pequeninos. Além de pequeninos, não somos merecedores de coisa alguma de Ti. E por isso mesmo, ó Deus, humildemente nós clamamos por graça, por misericórdia, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajude-nos a demonstrarmos que somos de fato uma família do Senhor. Somos família em Cristo Jesus. E queremos, ó Deus, que o Senhor abençoe essa família. Que o Senhor esteja conosco, abençoando toda a igreja, independentemente do rótulo, a cada irmão que compõe esta Igreja Universal. Que o Senhor esteja ajudando, auxiliando, orientando, iluminando as suas mentes, abrindo as suas vistas para verem a verdade como ela vem revelada na Tua palavra. E assim, iluminados pelo Espírito Santo, que nós possamos crescer espiritualmente, desenvolver a nossa vida espiritual, até atingirmos a estatura do varão perfeito e em tudo glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu peço a Deus, pelos meus presbíteros, que o Senhor os ilumine, que o Senhor dê a eles sabedoria, a mim como pastor, aos diáconos da minha igreja. E quando eu oro pela minha igreja, eu estou orando por todas as igrejas, Senhor. Cada professor da escola dominical, que o Senhor esteja dando sabedoria para todos nós, para ministrarmos a palavra, para auxiliarmos os irmãos, confortarmos a todos e sermos confortados também. Pai, peço a Tua bênção sobre todos esses irmãos aqui. O Diácono Derli, o Gustavo, o seu Rubens, a Dona Rosa, a amiga da Vânia, o Leandro, o Pedro, o Reverendo Coine, o presbítero Antônio, a Claudete, a Dona Maria Jesus, a Dona Maria Lúcia, a Valquíria, o Reverendo David, o meu amigo Luiz Roberto Rossi, a minha prima Miriam, todos enfermos, todos precisando da graça e da misericórdia do Senhor. Alcance eles, ó Deus, com bondade, com misericórdia. Também intercedemos para que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja confortando o coração destas famílias, né? Seu Paulo com Dona Geni, família do Matatias, a família da Dona Ruth Mísel, a família da tia da Sônia Cardoso, a família do seu Galdino e tantas outras pessoas, né, outras famílias que estão sofrendo, ó Deus, esse momento de dor, de sofrimento difícil. Só o Teu Espírito pode confortar e consolar esses corações. Abençoe, ó Deus, as nossas igrejas, abençoe o nosso país. Ó Deus, o Senhor sabe o que está se passando, né, com os três poderes, nosso judiciário, nosso legislativo e executivo. Ó Deus, se a gente for olhar pelo lado humano, parece que não há esperança. Mas ainda bem que a nossa esperança não está fundamentada nos homens que compõem esses poderes, mas confiados em Ti, porque Tu és o Deus que exerce poder soberano sobre todos eles. E por isso nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, e sabemos que o Senhor está agindo. Cremos que o Senhor tem um propósito para abençoar a igreja em tudo isso que está acontecendo.
Nós clamamos, ó Pai, e nós entregamos tudo nas Tuas mãos e descansamos no Senhor. Fazemos a nossa prece na certeza de que o Senhor nos ouve e nos dá uma resposta conforme aquilo que Tu sabes vai de fato e de verdade abençoar as nossas vidas. Nós oramos agradecidos, com perdão do nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amanhã nós teremos o nosso culto online, o estudo bíblico. Eu convido você a participar conosco às 19h30. 19h30. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações benditas, o poder, a sabedoria do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre nós permaneça, e sobre toda a igreja, o teu povo espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus nos abençoe.